Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou comentar, né, sobre o mangá que eu li, que na verdade é o volume 13 de Spy x Family, falar um pouco da leitura, né, o que que eu achei do volume. Bom, falando um pouco do volume, nesse volume a gente tem as três amigas de trabalho da Yor na capa, e atrás também não tem muita diferença. A folha de colchê que tem dentro são todos os personagens da tanto os espiões quanto a polícia secreta. E virando a página a gente tem a Anya numa sala obscura. E nesse volume a gente vai ter a continuação daquela briga no esgoto entre os espiões, né? E a polícia secreta. A gente vai começar com o Yuri acordando no esgoto e o chefe dele falando assim: Ah, então Twilight que te bombardeou aí, né? Te desmaiou e agora ele deve ter fugido. Aí o Yuri fica meio assim, mano, agora ele deve estar muito longe. A gente troca a cena pra Nightfall e o Twilight brigando com o informante. Eles precisam desse informante. O Twilight tá desmaiado no chão e a Nightfall dá um mata-leão nele, quebra os braços, quebra as pernas, mas ela desmaia ele. E o Lloyd, né? O Twilight fala assim: não, você não precisa se matar também. Porque se você se matar vai ficar difícil. No fim, o outro amigo dele chega, também tá disfarçado. Eles saem de lá de dentro, eles começam a falar assim: nossa, foi uma grande luta, finalmente que acabou, a gente pegou um informante. E o Lloyd ainda fica com aquilo na cabeça, né? Será que a Yor tá com raiva de mim? Será que tá acontecendo porque ela disse aquilo? E quando chega, é como se nada tivesse acontecido. E ela explica pra ele que ela só fez aquilo porque ela acha, conversando com as amigas, que tinha que ter um desentendimento no relacionamento. E a Anya tá dormindo e ele até cai duro no chão, muito cansado. Com isso, o Yuri chega na casa, é todo esparafasado, e ele vê que o Lloyd tá com um problema de levantar o braço, aí ele tira com tudo, levanta com tudo a blusa do braço dele, e fica meio assim, suspeito. Mas aí no banho o Lloyd mostra que ele camuflou é, o tiro, né? O ferimento do tiro. Com isso a gente troca pra Nightfall no médico com a Heather, vamos dizer assim, que é a chefe deles todos ali. Ela fala pra ela ficar calma e descansar, que ela é uma boa funcionária. Com isso a gente troca pra Yor fazendo a comida de casa e os dia a dia dos Forgers com o Bond fazendo umas piadinhas. A gente vê o dia a dia até o momento. Aí a gente troca a cena, a gente tá vendo o Demian indo entregar um doce pra Anya, mas aí dá tudo errado, o pessoal segue ele e ela, e no final ele tenta entregar, na hora que ele chega o professor e eles vão pra sala no final do dia, e com isso eles conseguem comer o doce. A Anya também dá um abraço nele antes dele ir embora, porque ele disse que não ia entregar o doce pra ela, aí ele fica em choque, porque a gente vê que ele gosta dela. No final eles ficam: eu não quero ser sua amiga mesmo, você com um bobão igual você. Que é muito bonitinho, e no fim a gente troca também pra outra cena, no próximo capítulo, né, que é o Yuri e a Chloe, né, que é uma colega de trabalho dele, e a gente vê que ele entrou muito cedo na faculdade, com 14 anos, então ela é muito mais velha que ele, e ele, como é o dia a dia dele ali dentro, né, ele é meio que arregaça um cara na porrada, né, pra conseguir informações, então os dois saem. Ele fica suspeito de ver a Yor também na rua, ela fica tipo, nossa, você tem um superpoder, mas você também tem que se cuidar, não adianta você se matar, porque ele quase levou uma facada nas costas, né? Aí ela fica: não adianta você se matar, você também tem que se cuidar. Ela dá um tapa na cara dele, e ele fica assim: então eu tenho que começar isso, né? Eu tenho que. Deu uma ideia assim: eu tenho que cuidar da minha retaguarda, de me esquivar, de me bloquear, igual a minha irmã fazia. Ele tem uma certa obsessão pela irmã dele? Tem. Um pouco estranho? Sim. Aí a Yor, né, vai visitar ele na casa dele, leva uma comida que o Lloyd fez. Aí ele fica meio assim: eu podia prender ele, né, mesmo se ele não for o Twilight. Com isso a gente vai trocar uma cena, tipo, pra missão 90, que é o capítulo 90, onde a Yor, o Bond e a Anya vão no parque andar, e no fim eles encontram um senhorzinho que tá muito perdido, e elas vão tentar achar a casa dele, tentando, eles voltam pro parque, tenta, mas no fim eles são vizinhos deles. Então eles vão ser os novos vizinhos dos Forgers, e com isso a gente vai também trocar a cena pro Praça Beneficente, né, que o pessoal fala, né?
Que aí o pessoal ajudando o povo da guerra que tá voltando, né? Tipo, todo o dinheiro arrecadado vai voltar pra ajudar isso. Aí a gente tem uma certa briga entre as esposas, né? Como é que se fala? As esposas lá e o pessoal de trabalho da Yor. Porque a Miller, né, que é uma amiga da Yor, ela fica muito transtornada. E porque fala assim, por que eu tenho que ajudar, sendo que meu pai nunca voltou da guerra? E com isso tem uma briga, a Yor entra na frente pra ajudar ela. Aí a Melinda aparece também, aí o pessoal fica dando aquela brigada, né? O pessoal briga e tudo mais, mas aí no fim a Miller fala assim, obrigada, Yor. Eu não achei que você fosse desse jeito, você fosse uma gorila. Você é uma gorila, mas é legal. Aí, trocando, a gente tem na missão 92 os exames do fim de período, onde a Anya tem que estudar pra passar. Então, os vizinhos, os idosos, né? Que ela chama de vovô e vovó, vão ensinar ela a estudar. O Twilight, né, o Lloyd fica um pouco meio assim, olhando, né, ele fica desconfiado, mas aí a gente vê que a Anya realmente conseguiu aprender junto com ele, mas o Lloyd ainda assim fica desconfiado. E no fim, a gente não tem, né, que é a coisa final, né, que é uma missão rápida, que acaba, não fala que se ela passou ou não. A gente vê que no começo, né, tipo como se fosse no primeiro capítulo, ela vai escrever o nome dela, mas ela não sabe escrever Anya, ela escreve com I, mas é com Y. Aí ela começa a soletrar o nome dela. Com isso a gente acaba. No fim a gente tem uma missão extra, onde a gente vai ver naquela parte da coisa beneficente, né? Que o Lloyd foi atrás da Melinda pra ver ela. E no Frank a gente vê ele falando um pouco do passado, né? Da guerra que ele largou os amigos. Porque ele, né? Ele abandonou. Mas aí a Millie fica sentida e compra o secador de alta voltagem. E ela fica com o mesmo cabelo dele no final. Aí no fim a capa, né? Tipo, o esboço da capa é o Lloyd sentado nos três coisas, nos três banquinhos, fazendo três coisas ao mesmo tempo. E a gente tem alguns notas, né? Algumas ilustrações, tipo, dos primeiros esboços dos senhorzinhos. Mas é isso, esse volume, o que aconteceu no volume 13, eu achei bem legal. Já tenho, acho que o volume 14 e o volume 15, se não me engano, que eles completam a capa. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curta, comente, compartilhe, se inscrevam e até.